Existe uma dor silenciosa que poucos falam, mas que está destruindo milhares de pessoas por dentro. A dor de quem sempre se doa para os outros, mas nunca sobra nada para si mesmo. A dor de quem cuida de todo mundo, mas ninguém cuida dela. A dor de quem é forte para todo mundo, mas está destruída por dentro e ninguém percebe. Se você está cansado de ser o último da fila da própria vida, se você está esgotado de dar e nunca receber, se você nem lembra quando foi a última vez que cuidou de você, pare agora. O que vou te dizer pode salvar você de um colapso emocional. Pode te ensinar algo que ninguém te ensinou. Você tem permissão de se escolher também. Bom dia, minha querida família de fé. Eu sou Nossa Senhora Aparecida e hoje vim falar com quem esqueceu de si mesmo, com quem vive em função dos outros e se perdeu no meio do caminho, com quem dá tudo para os filhos, para o marido, para a esposa, para os pais, para os amigos, para o trabalho, para a igreja, mas não guarda nada para si. Com quem está no limite, mas continua sorrindo, continua aguentando, continua fingindo que está tudo bem. Eu sei quem você é. Você é aquela mãe que nunca compra nada para si, mas sempre compra para os filhos. Que come o que sobrou porque deu a melhor parte para eles. Que não tem roupa nova há anos, mas os filhos estão sempre bem vestidos. Você é aquela esposa que abdica dos próprios sonhos para apoiar os sonhos do marido. Que deixa de lado o que você gostaria de fazer para fazer o que ele quer. Você é aquele filho, aquela filha, que sacrificou a própria vida para cuidar dos pais idosos. Que abriu mão de casar, de ter filhos, de viver a própria história porque alguém tinha que ficar. E sobrou para você. E você ficou. Porque você é o responsável, o forte. Aquele que sempre dá conta. Você é aquela pessoa que todo mundo procura quando precisa. Mas quando você precisa, não tem ninguém. Você é ombro para todo mundo chorar. Mas quando você chora, chora sozinho, escondido, porque não quer incomodar. Você resolve o problema de todo mundo. Mas os seus problemas você carrega sozinho porque não quer dar trabalho. E sabe o que está acontecendo? Você está se apagando. Você está se anulando. Você está deixando de existir como pessoa porque virou ferramenta para os outros. Virou a pessoa que serve, que ajuda, que resolve, mas esqueceu que você também é gente, que você também tem necessidades, que você também precisa ser cuidado. E aí vem a culpa. Porque quando você pensa em si mesmo, quando você quer fazer algo por você, vem aquela voz dizendo: isso é egoísmo. Você está sendo egoísta. E os outros? E você volta para o mesmo lugar, cuidando de todo mundo, menos de você. Mas hoje eu vim te dizer algo que talvez ninguém nunca tenha te dito. Se escolher não é egoísmo, é sobrevivência, é saúde, é necessidade, porque você não pode dar o que você não tem. Você não pode amar os outros se você não se ama. Você não pode cuidar dos outros se você está destruído por dentro. A Bíblia diz em Mateus capítulo 22, versículo 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você leu? Como a ti mesmo. Não mais que a ti mesmo. Como a ti mesmo. Ou seja, você tem que se amar também. Você tem que se cuidar também. Senão, como você vai amar o outro? Hoje vamos fazer uma oração de libertação. Libertação da culpa de se escolher. Libertação do papel de salvador de todo mundo. Libertação da crença de que você tem que dar conta de tudo. E vamos pedir que Deus te ensine algo novo. A colocar limites saudáveis. A dizer não sem culpa. A se priorizar sem se sentir mal. Se você está esgotado de ser forte para todo mundo, se você está cansado de sempre ser o último da fila, se você precisa de permissão para cuidar de você, escreva nos comentários: eu também sou importante. Essa é a sua declaração. E compartilhe este vídeo porque tem milhares se matando aos poucos tentando salvar todo mundo, achando que não tem direito de pensar em si mesmos. Vamos orar juntos agora. Pai Celestial, Deus que me conhece por inteiro, viemos diante de Ti hoje
com uma dor que poucos entendem. A dor de quem se doa tanto para os outros que esqueceu de si mesmo. A dor de quem se anulou para que outros brilhassem. A dor de quem está no limite, mas continua fingindo que aguenta mais. Senhor, Tu vês aquela mãe que está esgotada, que acorda cedo, dorme tarde, passa o dia inteiro resolvendo a vida de todo mundo, que não tem um minuto para si, que nem lembra quando foi a última vez que fez algo que ela gostava, que olha no espelho e não se reconhece mais, porque se perdeu sendo mãe, sendo esposa, sendo filha, sendo tudo para todo mundo, menos ela mesma. Tu vês aquele pai que trabalha sem parar para sustentar a família, que não reclama, que não pede ajuda, que carrega tudo sozinho porque homem tem que ser forte. Mas por dentro está destruído, está cansado, está querendo gritar: eu também preciso de ajuda. Mas não grita, porque aprendeu que ele tem que dar conta. Tu vês aquela filha que sacrificou a própria vida para cuidar dos pais, que vê as amigas casando, tendo filhos, viajando, vivendo, e ela ali, presa, cuidando, porque alguém tinha que ficar, e ninguém se ofereceu. Então sobrou para ela, e ela ficou, mas por dentro está gritando: e eu, quando é minha vez de viver? Tu vês aquele que é o forte da família, aquele que todo mundo procura quando tem problema, que resolve tudo, que aguenta tudo, que nunca chora na frente de ninguém, mas quando chega em casa, chora escondido no banheiro, porque está no limite, mas não pode mostrar fraqueza, porque se ele cair, quem vai segurar todo mundo? Senhor, hoje clamamos: basta! Basta de se anular, basta de se apagar, basta de achar que cuidar de si mesmo é egoísmo, porque não é, é necessidade, é saúde, é sobrevivência. Pai, liberta essas pessoas da culpa, aquela culpa que vem quando elas pensam em si mesmas, aquela voz que diz: você está sendo egoísta. E os outros? Você não pode pensar só em você. Cala essa voz, Senhor, porque ela é mentira, ela é armadilha. Ela está matando essas pessoas aos poucos. Liberta da crença de que elas têm que dar conta de tudo, que elas têm que ser fortes sempre, que elas não podem fraquejar, que elas não podem pedir ajuda. Quebra essa crença, porque ela é destrutiva, ela está levando ao colapso. Liberta do papel de salvador, porque tem gente aqui que virou salvador da família inteira. Resolve o problema de todo mundo, sustenta todo mundo, cuida de todo mundo e carrega um peso que não era para carregar sozinho. Senhor, tira esse fardo, mostra que eles não têm que salvar todo mundo, porque o Salvador já existe. É Jesus, não eles. Pai, agora ensina essas pessoas algo que ninguém ensinou: a colocar limites saudáveis. Ensina que está tudo bem dizer não. Não é falta de amor, não é abandonar ninguém, é cuidar de si mesmo. É preservar a própria saúde mental e emocional. Então, dá coragem para dizer não quando necessário, sem culpa, sem se justificar demais, apenas não. Ensina que está tudo bem não dar conta de tudo, que está tudo bem pedir ajuda, que está tudo bem mostrar fraqueza, porque ninguém é forte o tempo todo, e fingir que é só destrói por dentro. Então, quebra essa máscara de estou sempre bem. Liberta para ser humano, para ter dias ruins, para precisar de apoio. Ensina que está tudo bem se priorizar. Comprar algo para SI. Fazer algo que você gosta. Tirar um tempo só seu. Isso não é egoísmo. Isso é autocuidado. E autocuidado não é luxo. É necessidade. Porque se você não cuidar de você, você vai quebrar. E aí não vai poder cuidar de ninguém. Ensina que está tudo bem se afastar de quem só tira, de quem só pede, de quem só exige, porque tem gente que é poço sem fundo. Você dá e nunca é suficiente, e essa pessoa te suga até não sobrar nada. Então dá sabedoria para identificar essas pessoas e coragem para se afastar delas. Senhor, também precisamos tratar da autoestima destruída, porque essas pessoas acham que seu valor está em ser útil para os outros.
que só são amadas se servirem, que só têm importância se estiverem resolvendo o problema de alguém. Quebra essa mentira, mostra que elas têm valor por serem quem são, não pelo que fazem, não pelo que dão, simplesmente por existirem, porque são filhas de Deus. E filho de Deus tem valor inerente, que ninguém pode tirar, restaura a identidade delas. Porque muitas se perderam, não sabem mais quem são, além de mãe, pai, cuidador, o forte. Então lembra elas, você é pessoa, com sonhos, com vontades, com necessidades, e isso é válido. Pai, agora vamos orar por mudanças práticas na vida dessas pessoas. Abre os olhos delas para ver quem realmente se importa e quem só usufrui. Porque tem gente que só aparece quando precisa, que nunca pergunta como você está, que nunca retribui, que só pega. Abre os olhos para essas pessoas e dá força para reavaliar essas relações. Levanta pessoas que vão cuidar delas também, porque até agora elas são as que cuidam. Então manda alguém que pergunte: e você? Como você está? Alguém que perceba quando ela não está bem. Alguém que cuide dela como ela cuida dos outros. Dá a elas coragem para fazer mudanças, para renegociar responsabilidades na família, para dividir o peso que estão carregando sozinhas, para falar: eu preciso de ajuda. Eu não aguento mais sozinho. Alguém precisa fazer a parte de vocês também. Protege a saúde delas, porque esse estilo de vida de se anular está adoecendo. Está causando depressão, ansiedade, doenças físicas. Então intervém antes que seja tarde. Faz elas pararem antes de chegarem ao colapso total. E cura as feridas emocionais. Porque tem muita mágoa acumulada. Mágoa de quem nunca reconheceu o sacrifício, de quem nunca agradeceu, de quem acha que é obrigação. Cura essas feridas. Tira a amargura. E ensina a perdoar mesmo quando nunca houve reconhecimento. Senhor, agora vamos declarar verdades sobre essas pessoas que elas precisam ouvir e crer. Declaramos: você é importante. Não menos importante que os outros, igualmente importante. Suas necessidades importam. Seus sonhos importam. Sua saúde importam. Você não é menos. Declaramos: você tem permissão para se escolher, para se priorizar, para cuidar de você primeiro. Não é egoísmo, é responsabilidade com você mesmo. E Deus te dá essa permissão. Eu, Nossa Senhora, te dou essa permissão. Então, aceite. Declaramos: você não tem que dar conta de tudo. Não tem que ser forte sempre. Não tem que salvar todo mundo. Você pode fraquejar, pode pedir ajuda, pode dividir o peso. E isso não te faz fraco, te faz humano. Declaramos: você merece ser cuidado também, merece receber, merece ser amado sem ter que fazer nada em troca. Merece descansar, merece paz, merece alegria, merece viver, não só existir em função dos outros. Declaramos: sua vida vai mudar, você vai aprender a colocar limites, vai aprender a dizer não, vai aprender a se escolher. E quando isso acontecer, você vai respirar de novo. Vai se encontrar de novo. Vai ser feliz de novo. Em nome de Jesus, quebramos toda corrente de codependência. Aquela necessidade doentia de ser necessário para os outros. Aquele medo de ser rejeitado se não fizer tudo por eles. Quebra isso agora, porque relacionamento saudável não é baseado em dependência. É baseado em escolha. Quebramos o complexo de mártir, aquele padrão de se sacrificar sempre, de achar que sofrer pelos outros é virtude. Não é, é autodestruição. Então quebra e ensina um novo padrão, equilíbrio. Quebramos toda palavra que disseram que te fez achar que você tem que ser assim. Você é o forte. Você sempre dá conta. Você não pode desistir. Quebra essas palavras, porque elas te prenderam num papel que está te matando. Espírito Santo, agora enche essas pessoas com amor próprio. Não amor próprio orgulhoso, mas amor próprio saudável. Que reconhece: eu também sou importante. Eu também mereço cuidado.
eu também tenho valor. E quando vier a culpa, quando vier a voz dizendo, você está sendo egoísta, lembra elas desta oração. Lembra que Deus autorizou elas a se cuidarem, que não é pecado, que é necessário. Selamos esta oração em nome de Jesus Cristo, aquele que também se retirava para descansar, aquele que também colocava limites, aquele que também dizia não quando necessário. Se Jesus fez isso, quanto mais nós devemos fazer. Amém. Agora, escuta o que vou te dizer. Isso pode mudar sua vida. Primeiro, a partir de hoje, você vai fazer algo por você todo dia. Não precisa ser grande. Pode ser tomar um café tranquilo, pode ser ler umas páginas de um livro, pode ser assistir algo que você gosta, mas todo dia algo só seu. Segundo, você vai aprender a dizer não. Começa pequeno. Alguém pede algo que você não quer, não pode fazer, você diz, não posso dessa vez, sem se justificar demais, sem sentir culpa, apenas não, e vai praticando. Terceiro, você vai pedir ajuda. Chama a família, senta e fala, eu preciso de ajuda. Eu não estou aguentando sozinho, precisamos dividir as responsabilidades. E insiste, porque vão resistir no começo, mas insiste. Quarto, você vai fazer terapia se possível, porque essas questões são profundas e às vezes precisam de ajuda profissional para ressignificar. Não tem vergonha nisso. É cuidado. Quinto, você vai se permitir ser imperfeito, deixar a casa bagunçada, não resolver tudo, não estar sempre disponível, e está tudo bem. O mundo não vai acabar. E se alguém reclamar, problema deles. Se você se identificou com esta mensagem, se você está cansado de ser sempre o último, escreva nos comentários, eu também sou importante. E se quiser, conta de que você abriu mão por causa dos outros, porque testemunho ajuda outros a se identificarem. Compartilhe com quem você sabe que está se matando aos poucos, cuidando de todo mundo. Pode ser sua mãe, sua irmã, sua amiga, seu pai. Manda. Porque essa pessoa precisa de permissão para se cuidar também. Inscreva-se no canal Voz de Aparecida e vamos juntos em corrente de oração, sempre orar unidos. E lembra, você tem permissão. Permissão para descansar, para dizer não, para se escolher, para se priorizar. Deus te dá essa permissão. Eu te dou essa permissão. Agora, você precisa se dar essa permissão. Você é importante, você merece cuidado, e sua vida não pode ser só em função dos outros. Viva por você, para você, e seja feliz. Amém.